Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui, terça-feira, dia 27 de abril, às 9 horas da manhã, na Secretaria de Educação, aqui de Londrina, recebendo uma pessoa muito especial para todos nós. Regina Chudo, coloquei ontem no meu Instagram, bombou de comentário positivo, de gente ansiosa para te ver, Regina. Todas as pessoas, todos os nossos professores aqui, estou vendo mensagem, os professores das escolas, dos CMEs, dos SEIs, que são os nossos parceiros, todo mundo muito animado para te ouvir, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, todo mundo sabe disso, parece que hoje de manhã eu estive numa escola, às 7 da manhã, para fazer uma matéria, uma escola nova, que a gente construiu num bairro, um dos maiores conjuntos habitacionais do Brasil, Vista Bela, e eu estive na escola de manhã para também sobre isso, a escola está ficando pronta, e o desespero de ver uma escola vazia. Não encontrei nenhum compromisso sobre a escola estar ficando pronta, cujo local será a escola entre amanhã e pela manhã. Peraí, voltou, fechei já. Essas coisas muito modernas, elas escutam a voz da gente e começam a procurar. Então, eu fui de manhã nessa escola, e é uma escola linda que está pronta, com 11 salas de aula, uma construção nova, e daí você olha aquilo tudo vazio e dá um aperto sem fim no coração. E aí eu tenho ido muito às escolas, às unidades, e tá tudo vazio. E tá dando um aperto, e tá dando quase vontade de chorar quando a gente olha para isso. Mas a gente quer te ouvir, Regina, porque é sempre bom ouvir uma palavra que consola a nossa alma. Por isso a gente faz essas lives em alguns dias do nosso mês, e hoje, muito especial, porque amanhã é o Dia Mundial da Educação. Como que a gente olha para a educação no meio de tudo isso? Como é que a gente consegue inspirar alguém no meio de tudo isso? Como é que a gente consegue trabalhar remotamente? Como Brasil? Né? Como que a gente consegue ter força ainda? Sabe quando você caminha e chega um ponto da estrada que você precisa de pensar, repensar, entender como é que nós vamos fazer para ver as nossas crianças. A gente começa um momento muito especial da nossa rede nessa semana, que é o encontro com até 3 alunos por sala de aula, permitido por decreto, permitido pelo comitê científico, com toda a segurança, sem aglomeração, enfim, respeitando todos os protocolos. As nossas escolas não fecharam nenhum dia, as nossas unidades não fecharam nenhum dia. Então, assim, como que a gente pode aproveitar esse momento, que é tão importante, que é tão rico para todos os nossos alunos, para os nossos professores, sim, porque a gente tem muitas informações de professores que estão sobrecarregados em casa e que, se tivessem na escola, poderiam fazer melhor as atividades, poderiam ter mais tranquilidade. Então, assim, no meio de tudo isso, como a gente se inspira para continuar? 1 ano e 1 mês, depois de tudo isso que aconteceu, 1 ano e 1 mês de escola fechada, assim, sem aluno, como que a gente ainda pode pensar no Dia Mundial da Educação? Regina Chudo, é a pergunta de 1 milhão, e eu vou ler o teu currículo aqui, maravilhoso. Não precisa! Não precisa? Não, pelo amor de Deus. Gente, eu quero que vocês... Eu vou parar de falar, tá? Eu quero muito te ouvir, Regina. Estou aqui com o meu caderninho, porque eu sou analógica, anotando todas as perguntas, tudo que vocês quiserem falar, e eu volto no final, não vou falar muito, o tempo é seu, Regina, Londrina é sua, faz o que você quiser com a gente. Estamos aqui para te ouvir, tá? Obrigada. Meu bom dia, Maria Tereza, bom dia, Juliana, bom dia, Londrina, bom dia, professores queridos. Olha, a pergunta de 1 milhão que ela me fez, como nesse momento falar do Dia Mundial da Educação? Eu vou dizer, continuem lutando pela educação. Se médico salva a vida, professor dá sentido à vida. E dar sentido à vida é fundamental. Se a gente não tem um sentido na vida, Maria Tereza, a gente sucumbe. O nosso sentido de vida é lutar pela educação, pela melhoria, pela qualidade, pelo atendimento às crianças.
por mais que seja difícil. Mas vamos priorizar, continuar dando sentido para as crianças, porque as crianças precisam entender por que precisa continuar estudando em casa. Eu acho que isso é o mais importante, o sentido de aprender, o sentido de estudar, né? Que é o sentido da vida. Só está vivo quem está lá pensando, aprendendo, né? Senão a gente para no tempo, não é mesmo? Então, bora lá, professores. Eu fico muito feliz de retornar a Londrina, mesmo que virtualmente, né? Não vejo a hora que tudo realmente passe. Professores, nós já estamos vendo vários professores aqui, né? Centenas de professores em Londrina. Esse é um momento realmente que depois de 1 ano e 2 meses em casa, trabalhando remotamente, alguns professores indo para fazer esse trabalho do atendimento personalizado com os alunos, mas é um momento que a gente já está ficando angustiado por demais, sem saber onde isso vai dar. Mas hoje nós vamos falar. As escolas vão precisar continuar encantando nossos alunos, pois essa é a nossa missão. E também vamos continuar precisando nos inspirar. Como diria a Patativa do Assaré, sem professor é vagar numa estrada sem luz. Por isso, professores, mesmo que a sociedade ainda não o valorize e não o reconheça, sem vocês não tem educação. Por isso, aguentem firme, como eu tenho dito. Há de passar. Mas hoje vamos dialogar um pouquinho. Eu vou pedir ajuda das meninas aí, da Carla, da Andréia, para a gente colocar o PowerPoint. Eu e a Juliana vamos ficar pequenininhas aqui na tela, para vocês me acompanharem aqui através do PowerPoint, tá? Vamos lá, meninas? Carla, coloca lá para mim. Será que não está compartilhado? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos olhar aqui. Peraí, não apareceu ainda teu PowerPoint, a Carla está me falando. Beleza. Agora foi, né? Vamos lá. Está aparecendo Pode só você. Tirar essa minha outra imagem. Deixar só o compartilhamento. Pronto. Desculpa, professores, questões de tecnologia, mas já estamos alinhados. Bora lá. Eu sei que esse momento tá difícil, mas o que importa é que a gente não desista da educação. Isso é o mais importante. E para dizer isso, professores, eu vou começar escrevendo. Como você tem se sentido? Eu sei que não está fácil, que a gente está sentindo insegurança, medo. Pode escrever até no chat. Como você tem se sentido? Eu tenho dias que estou bem, tem dias que não. Nós estamos vivendo uma montanha russa de emoções, diariamente, né? Como diz o Dr. Daniel Martins de Barros, né, nessa obra, ele diz o lado bom do lado ruim. Mesmo do lado ruim, a gente vai tentando ver alguma coisa boa, porque não podemos sucumbir. Eu diria, como Viktor Frankl e Hannah Arendt, que a gente vai precisar continuar constantemente buscando o sentido da vida. Porque agora, é como vocês estão falando, né? A Andressa escreveu cansada, às vezes desanimada, sobrecarregada. É isso, gente. Como sempre o professor esteve. Sabe que a profissão ser professor é uma das profissões mais estressantes. Está entre a 3ª ou 4ª profissão mais estressante. Nós vamos continuar ali cansados. Por isso eu estou aqui hoje para trazer um pouco de conforto emocional para vocês, para que a gente continue se inspirando. Professores, essa enxurrada, como vocês escreveram, né, que nos provoca esse esgotamento,
neuronalmente, eu direi a vocês, é porque o nosso prazer da vida, né, de sair, de fazer um happy hour, de ir para a escola, de abraçar os amigos, nos foi tirado por conta do Covid. Então, esse é um momento que neuronalmente a gente está perdendo a endorfina, que são as sensações de prazer, né? Por isso aumenta o esgotamento, a gente se sente mais pressionada, mais cansado, que eu vou dizer que neuronalmente é isso mesmo. Por outro lado, há algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Mas, eu vou dizer assim, a educação em muitos países, principalmente na América do Sul, nós estamos vivendo um apagão na educação. Um apagão na educação, né? E aqui a responsabilidade, eu não estou aqui para buscar culpado, mas o apagão é porque a gente teve que fechar a escola. Por outro lado, a luz dependeu do esforço dos professores. A luz dependeu do município, né? Nós vamos ter, por exemplo, muitos desafios com a alfabetização. Agora, esse grande apagão que a gente está sofrendo na educação é só para que a gente esteja atento e não se desanime. Mesmo remotamente, ou enviando uma atividade impressa, como a gente estiver fazendo, ou lá no Google Meet, ou usando a plataforma, ou vídeos, ou os professores se recriando, é uma forma de manter a chama e a luz acesa. Esse apagão da educação vai trazer consequências lá na frente. Porém, se eu for sofrer só com o que está acontecendo, a gente não caminha. Então, vamos pensar hoje que essa metáfora é tão banal, mas é tão importante. Mesmo que a sua luz não seja aquela luz mais potente de LED, mesmo que ela esteja lá com 40 volts, 60, vamos manter acesa. Porque é isso que mantém vida dentro das casas dos nossos alunos. Isso é vida para eles. Então, professores, todo o nosso trabalho com a educação é para que a gente seja a alteração que o mundo precisa ver. Então, Mahatma Gandhi dizia, né? Seja a alteração que você deseja ver. E tantos grandes líderes, né? Ganhadores de prêmio Nobel falavam sobre isso. Tudo que a gente luta é para que a gente veja um mundo melhor. E tudo que vocês estão fazendo, mesmo com esse esgotamento, vai fazer diferença. E tem feito diferença na vida dos alunos. Nós não queremos ver um planeta em chama, não queremos ver o aquecimento global aumentando drasticamente, a gente não quer ver um povo desumano. Por isso, para salvar esse planeta, só tem um jeito, é com a educação. Não há outro caminho. Podemos buscar referências na antropologia, na sociologia, filosofia, psicologia, na história. É só por meio da educação que a gente vai dar um sentido para esse país e para esse mundo. Então, professores, eu sei que não é fácil. Eu não posso nem conjugar o verbo no afirmativo, mas não é hora de sucumbir ainda, né? Porque eu sei que nós somos fortes para transformar. Agora, nós estamos vivendo um período de tanta incerteza, como vocês falaram, né? Que é fundamental ser generoso com você mesmo, professor. Alguém no chat escreveu, e como fica a nossa saúde emocional?
Eu até vou falar um pouquinho sobre isso, que, aliás, durante essa pandemia, eu fui estudar mais, né, sobre a saúde emocional, fui buscar ajuda, inclusive, né, de alguns amigos, como do Nino, enfim, para dizer que há um fator que vai ser fundamental. Esse acolhimento emocional que eu vou falar um pouquinho hoje. Mas, antes de mais nada, nós estamos num momento que a gente precisa ser generoso conosco, né? Faça pequenas pausas durante o seu trabalho, respire fundo, cuide de você, porque se você não for generoso consigo mesmo, né? Nós não vamos conseguir avançar. Nesse momento, eu diria para vocês, é como Brené Brown nos diz naquela obra sobre a imperfeição. Precisamos manter a coragem de ser imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Por mais que a nossa educação, a das mulheres, né, foi porque a mulher tem que ser forte, perfeita, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da comida, da roupa, das crianças, e os homens? Homem não pode chorar. Nada disso. Nós queremos até a perfeição, mas é preciso ter coragem para assumir os erros e ser imperfeito, né? Esse é um período de incerteza, insegurança e vergonha, muitas vezes, né? Vergonha, porque às vezes a gente nem sabe como é que está a minha imagem no vídeo. Não estou preocupada se vão me julgar pela minha aparência ou não. Esse é o momento que eu estou tentando fazer o melhor, mesmo dentro da minha imperfeição. Imperfeição essa, dita por Fernando Pessoa, que ele diz: adoramos a perfeição, porque não podemos a ter. Repugná-la, íamos se a tivéssemos. O perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Eu diria a todos vocês, mesmo que a gente busque a perfeição dessas borboletas, o mundo é feito de imperfeição. E é preciso coragem para enfrentar agora as nossas limitações, os nossos erros, cair e levantar. Agora, o pior é cair e não levantar. Por isso, adiante, professores, todos em pé, continuando pela luta da educação. Mesmo que talvez a gente erre. Vou voltar aqui, só para dizer assim, às vezes uma atividade que eu achava, que eu considerava que talvez não fosse tão progressista, ou esse momento eu preciso de uma outra palavra, a gente vai tateando esses caminhos, mas jamais desistindo de lutar. Por isso esse momento é tão importante, quando a professora até perguntou, né, e como fica a nossa saúde emocional, eu diria a vocês, esse é um momento importantíssimo para termos sentimento de amor e de pertencimento. Vocês, professores, fazem parte de uma categoria fundamental, essencial. Essa categoria que pode alguns estarem tristes, magoados, como aquelas carinhas nesses dados aí, nesses cubos. Mas a gente está num grupo que educa. Pior é estar isolado, como essa carinha nessa bola vermelha. Não. Esse é o momento para a gente continuar envolvendo alunos, família, na mesma luta, mas sempre com sentimento de amor e pertencimento. É chegado o momento que cada escola, o diretor, o gestor que me ouve, o coordenador, que organize pequenas rodas de conversa
para falarmos sobre, muitas vezes, a nossa vida, como a gente está se sentindo. O fato de desabafar, ele é importantíssimo. Ele já divide um pouco da nossa sobrecarga. Porque há um ditado popular que diz: a alegria, ela é contagiante. Agora, quando nós temos ali, né, problemas, sofrimentos, dores emocionais, só de falar, eu diminuo porque eu divido. E ao dividir isso, é importante, professores, é importante que vocês não se sintam sozinhos, mesmo estando em casa. Mesmo estando em casa, distante dos colegas. É fundamental continuar com esse sentimento de pertencimento. Vocês pertencem à rede municipal de Londrina, com excelentes indicadores de educação, excelentes unidades escolares. Londrina é uma cidade maravilhosa, a segunda maior cidade do Paraná. É esse amor que vai me fazer continuar firme. Não é? Pois então, professores, para que tudo isso ocorra, como diz Cora Coralina, é hora de ajuntar as pedras que vieram sobre mim e levantar uma escada muito alta. A cada dificuldade, a cada imperfeição, coloque uma pedra nessa escada e dê um passo a mais. Não desça essa escada. Você já subiu tantos degraus. Vamos lá, mais um passo, mesmo diante da dificuldade. E não esqueçam, nós aqui não vamos subir o Monte Everest. Estou pedindo para subir um pequeno degrau a cada dia, para nos mantermos vivos. Graças à nossa missão de educação, a gente também continua aqui trabalhando, né? E lutando pela educação, que não me deixa ficar o dia inteiro deitada. Todo dia eu levanto da cama e digo, gente, minha missão é educar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me reinventar. Pior seria se eu nada tivesse. Se eu não tivesse uma missão. Eu não estou dizendo se eu não tivesse trabalho, se eu não tivesse uma missão. Então, professores, ao me inspirar nesse texto de Cora Coralina, eu tenho dito desde o ano passado, nessas atividades não presenciais, que não queiram subir todos os degraus com seus alunos. Suba devagar, professor. Mesmo que, como eu falei, de ser generoso conosco, também com o seu aluno. Se ele não te dá retorno da atividade, seja generoso, mas continue caminhando. Talvez eu não consiga chegar aonde eu gostaria nos meus objetivos de aprendizagem, mas cuidando das emoções, pensando numa linguagem, nós vamos conseguir continuar subindo. Nós vamos ter que arquitetar percursos de aprendizagem para 2021. 2020, a gente já aprendeu o que dá certo e o que não dá com essas aulas remotas. Agora, a gente vai ter que continuar acolhendo afetivamente. E acolher é perguntar para cada um. Para minha amiga Regina Garcia, porque é minha xará, tá, gente? Para Marli, para Roseli, para Erlane, para cada professor. Como você está hoje? Você está bem? Continuamente cuidar desse acolhimento com os nossos alunos. Continuar reconhecendo sentimentos e emoções. Intervir nos ritmos de aprendizagem. E avaliar esses percursos formativos. Não é avaliar o aluno, a aprendizagem, o percurso que a gente está trilhando. Talvez seja preciso frear algumas áreas, intensificar outras, trabalhar mais a leitura, a literatura,
né, do que, por exemplo, o raciocínio, mas não deixem de fazer os alunos pensarem, né? Esse é o momento da gente planejar estrategicamente objetivos prioritários. A prioridade é continuar mostrando para os nossos alunos a boniteza, como diz Gadotti, Paulo Freire, a boniteza do ato de aprender. Aprender quando a gente vai lá fazer um feijão, né? Quanto custava o feijão em 2020, quanto custa agora? 1 quilo de feijão dá para servir quantas vezes, né? Quantas pessoas? Quanto há de caloria num prato de arroz e feijão? Só. Porque agora os alimentos, gente, né? A gente sabe que eles vêm subindo o valor. Nós vamos ter que trabalhar com desafios do que a gente tem em casa com os nossos alunos, né? Vamos falar sobre a produção do lixo que a gente está tendo em casa. Vamos falar daquilo que está acontecendo em casa. E vamos continuar na aproximação com a família, numa orientação de uma parentalidade consciente, que é a presença desse adulto em casa continua sendo importantíssima, mesmo que alguns pais não tenham condições, porque são semi-analfabetos, perderam o emprego, estão com dificuldade financeira, passando necessidade. A gente vai continuar com essa aproximação. E tudo isso, como disse a secretária Maria Tereza, nós estamos aqui porque essa é a Semana Mundial da Educação. No ano de 2000, de 26 a 28 de abril, foi estabelecido o Marco de Ação de Dakar, onde a Cúpula Mundial de Educação, com 150 países, incluindo o Brasil, fizeram uma declaração de educação para todos. Se nós queremos a educação para todos, nós precisamos continuar assegurando objetivos e metas para alcançar. Só que, professores queridos, de todas as metas, eu trago 2 aqui para falar com vocês. Lá no item 7, nós nos comprometemos a atingir objetivos de expandir e melhorar a educação das crianças pequenas, principalmente as crianças mais vulneráveis. Eu vou pedir um olhar muito atento para as crianças em situação de vulnerabilidade, pois a miséria, a fome aumentou. E vou pedir um olhar cuidadoso no item 7, na letra H, melhorar o status, a autoestima e o profissionalismo dos professores. Essa era uma das metas de Dakar, melhorar a autoestima dos professores. O professor agora, muitas vezes, está lá, né, invisível para a sociedade, porque a escola está fechada, a gente está em casa trabalhando muito, e ainda tem gente que é capaz de dizer, os professores estão em casa. Ainda desdenham do nosso trabalho, professores. Vamos continuar aqui com a nossa autoestima. Nós sabemos o quanto nós somos importantes. E mesmo que venha uma voz aqui, para dizer que não, eu continue firme. Continuem firmes na nossa missão. No entanto, quando foi 2015, o fórum, passados-se 15 anos, se reuniram novamente, só que essa vez foi em Incheon, na Coreia do Sul. E estabeleceram novas metas em 2030, porque muitos países não tinham atingido a meta estabelecida em Dakar, inclusive o Brasil. E agora, nós temos metas até 2030, com uma educação inclusiva, igualitária
de aprendizagem ao longo de toda a vida. E o apagão, eu me refiro aqui. Esse apagão que nós temos na educação nesse momento é porque o Brasil poderia investir um pouco mais, o Brasil, eu não estou dizendo Londrina, o Brasil, com políticas públicas para todos, levar, por exemplo, a internet para 30% de crianças e jovens que não têm. Nesse momento, no ano passado, o Brasil não investiu tudo que era desejado. Não era por falta de recurso. Sobrou até recurso. Lá no Ministério. Eu vou acompanhando, inclusive, os números. O Brasil ainda precisa crescer muito na condição de uma educação igualitária. Porque agora, com a pandemia, aumentou a desigualdade, escancarou-se a desigualdade. É preciso, urgente, olhar pelos menos favorecidos. Senão, nunca eles terão sonhos. É como no documentário Nunca Me Sonharam, esses jovens, essas crianças vão entrar sempre no subsolo, no elevador social da vida, enquanto alguns vão entrar no térreo. Quem vai chegar primeiro? Eu não estou fazendo uma disputa aqui para ver quem chega primeiro, mas é que não é justo que muitas crianças não tenham ainda condições e acesso. Por isso, a declaração estabelecida na Coreia contempla 5 metas: direito à educação, equidade, educação inclusiva, que não é só para alunos com deficiência, é incluir todos. O que tem dificuldade, o que não tem, todos. Todas as cores de pele, todas as raças, todos os credos, todos. Uma educação de qualidade e é uma educação ao longo da vida. E é isso que a gente deseja. Essa é a nossa missão, né, professores? Por isso, eu diria a vocês, vou pular aqui um pouquinho. O Brasil está assistindo um cenário muito triste. Nós temos 70 mil crianças vivendo nas ruas. 41% das crianças com até 14 anos vivem na pobreza. E o IBGE calcula aumento agora desses indicadores. O relatório da pobreza, que é o mais recente relatório, publicado agora, em março de 2021, mostrou que 39% das crianças de 0 a 5 têm seus direitos violados. Ou seja, estão sofrendo de violência, fome, maus tratos, falta de saneamento básico. Isso significa 1 a cada 3 crianças. E 1 a cada 6 crianças estão em condição de extrema pobreza no Brasil. Essa é a realidade mais triste do Brasil. A realidade mais triste não é só a escola não está fechada e a gente está trabalhando online. A realidade mais triste é de quem está passando fome nesse momento. E essa triste realidade, obviamente, vai impactar na educação. O estudo feito pelo Banco Mundial, publicado no final de março deste ano, Maria Tereza, querida, 62% das crianças com até 10 anos de idade não serão capazes de ler e entender um texto simples. Isso é muito grave. Nós vamos assistir dificuldades de aprendizagem. Isso, se a gente ainda continuar fazendo o que a gente está fazendo. As aulas remotas. Pior é se a gente não estivesse fazendo nada. Aí nós teríamos 100% de crianças com dificuldades. Nós vamos enfrentar dificuldades, mas nós vamos tentar diminuir esse impacto.
E para diminuir esse impacto, eu convido agora vocês me acompanharem nesses impactos da pandemia no desenvolvimento. O que eu trago aqui é baseado em 4 estudos recentes. O do Banco Mundial, esse estudo, deixa eu até ver se está aqui do meu lado, onde é que eu coloquei. Bom, eu até encadernei, porque é um estudo profundo sobre a educação agora na América Latina. Também o estudo da Unesco, da Unicef, do Instituto Península. É uma congruência de vários estudos. Quais serão os impactos agora? Nós vamos ter que lidar com algumas questões. O que está impactando a vida da criança com a pandemia? O sono, crianças com dificuldade para dormir, crianças fugindo para a cama de pais, inconstância na hora de dormir, inconstância, quer dizer, tem dias que a família deixa a criança ir dormir de madrugada vendo televisão, outro dia ela dorme mais cedo, outro dia ela dorme o dia todo porque está com fome. Nós temos um problema na alimentação hoje nas famílias. A subnutrição, perda de apetite. E apetite, às vezes, insaciável. Então, hoje, a educação precisa, inclusive, olhar para esse fator. Porque a escola cuidava da ingestão mínima de calorias, né? As nutricionistas e merendeiras sempre cuidaram. Hoje, a gente não sabe se aquela merenda escolar que o município está distribuindo não chega lá e não divide com todo mundo. E o valor nutricional acaba diminuindo. E a subnutrição, que o Brasil não tinha mais tantos registros, já aumentou em 26%. Nós temos hoje mais da metade das crianças sedentárias dentro de casa. Eu peço encarecidamente, equipe de educação física, professores da educação infantil e do fundamental, bora movimentar mais o corpo da criança. Se a criança não dorme bem, não se alimenta e ainda está sedentária, o cérebro não aprende. Então não se preocupem só, por exemplo, com a atividade lá da matemática, ciências, história e geografia. Se preocupem que esse cérebro e o corpo da criança, nós vamos ter que ajudar a olhar isso. Porque uma criança sedentária dentro de casa, ela pode ficar com agitação excessiva, ela pode ficar com perda de atenção, concentração e memória, que é o que o sedentarismo leva. Então, fazer atividade física no meio da aula. Estou lá numa aula do Google Meet, a cada 30 minutos uma pausa de 3 minutinhos. Vamos lá? Movimentar o corpo, levanta, 10 polichinelo. Pronto. Movimentar. E isso, gente, a gente vai precisar falar com os nossos alunos. E, obviamente, está impactando também as emoções. As dificuldades de lidar com a emoção, a violência doméstica que aumentou no Brasil já 32%. Nós assistimos casos aí na televisão, mas existem muitos mais casos que não aparecem na mídia, né? Nos chamou a atenção o caso do menino Henry, mas muita violência, porque os adultos estão irritados, os pais. Comportamento regressivo. Nós vamos observar muito comportamento regressivo. Criança que não tem mais limite, né? Por quê? Porque estão nesse ambiente e os adultos não estão regulando. Crianças vivendo estresse tóxico, o abandono de afeto. Então, nós vamos tentar minimizar estes impactos que nós já temos estudos. Além do impacto na alimentação, na atividade física, nas emoções, vamos ter que falar também
da interação. O fato da criança não ter interação com outras crianças e com o professor está gerando negligência, abandono, família disfuncional, porque ele só tem interação dentro de casa. E quando a interação não ocorre dentro de casa, a gente tem abandono de afeto, uma negligência. E isso provoca danos neuronais, muitas vezes irreversíveis. Isso é o mais grave para nós. Esse é o momento que o município de Londrina precisa empunhar uma bandeira e falar muito sobre o amor e pertencimento. Porque quem ama não bate, quem ama não abandona afetivamente uma criança. Porque se o professor está aqui trabalhando, né, com as suas aulas, mas a criança está sofrendo violência física, sexual ou violência psicológica em casa, ela não consegue estudar. Então a gente vai ter que falar muito sobre amor. Que ainda nós temos também, né, o uso excessivo de telas. Nós temos, inclusive, neurologistas, pesquisadores aí de Londrina, que são referências para o Brasil. O excesso de uso de telas está levando a criança à apatia, ao sedentarismo, à falta do brincar e à falta do desenvolvimento da linguagem oral. Por isso, cantem muito, cantarolem com as crianças. E ainda, estudo já feito, não só no Brasil, como em outros países, as crianças com 6 meses da pandemia, não era nem 1 ano, 6 meses, as crianças já estão vivendo em casa um desconforto, uma dependência do adulto, aquela autonomia que a escola ensinou, houve uma regressão, uma desatenção. Então, o estresse da criança em casa vai trazer dificuldades de aprendizagem. Se a gente olhar para o estudo feito dos órfãos da Romênia, nos anos de 90, da década de 80 aos anos 90, mostra que quando uma criança sofre de violência, de negligência, o dano é neuronal, muitas vezes irreversível. E agora, eu direi, qual é o impacto na educação? Na educação, a gente está assistindo uma falta de uma política para a primeira infância, nacionalmente, porque a gente precisaria, nesse momento, mais que a assistência social, conselho tutelar, visitasse todas as casas das crianças em situação de vulnerabilidade. A educação está fazendo o seu papel, distribuindo a merenda e os professores acompanhando. Mas a gente precisa de mais mobilização para acompanhar cada criança em situação de risco. Falta de programa de orientação parental numa política nacional. A mídia não fala muito. A gente, por exemplo, falou do caso do menino Henry, né? A tragédia daquele padrasto, então, que é um vereador, um médico, e daquela mãe que foi negligente e o padrasto negligente. Agora, e a mídia? Ela tem orientações para dizer como brincar, interagir e educar o seu filho? Nós vamos precisar falando disso, né? Todos esses impactos vão acabar acentuando os desafios. Todos esses fatores que eu trouxe do impacto do desenvolvimento vai afetar, obviamente, a educação. Vai afetar a oralidade, vai afetar a coordenação motora global. Crianças com preguiça de pensar, porque o excesso de distração em casa, mais violência, por exemplo, ela vai perdendo memória, atenção, concentração, né? Então, por um lado, foi interrompido várias questões. Por outro lado, nós tivemos também, gente, no Brasil, vamos aplaudir, né? Aplaudir os professores, pelo amor de Deus,
que, em parceria com as famílias, conseguiram promover avanços na educação. Eu disse aqui dos impactos perversos, mas a gente também teve situações exitosas. Nasceram professores youtubers, professores brilhantes que estão criando atividade. E nós também tivemos avanços. Tivemos avanços, sim. Mas nosso maior esforço será de envidar, né? Energia, esforço, para não deixar nenhuma criança para trás. E para isso, nós vamos precisar de um comitê de governança, junto com a Secretaria de Saúde, Assistência, Conselho, Secretaria de Educação, a Associação de Pais, associação de cada comunidade, de cada bairro de Londrina, para não deixar nenhuma criança para trás, nem com fome, nem sendo maltratada, porque senão ela não vai aprender. Porque o risco que a gente corre é que quando voltar à escola e ela tiver dificuldade de aprendizagem, é que coloquem toda a culpa em nós, né, professores? Mas não. É preciso falar agora dos impactos. Do que está vivendo em casa se refletirá posteriormente na escola, né? E eu direi a vocês que a aprendizagem é uma das maravilhas da conquista da nossa espécie humana. Mas aprender, gente, é tão complexo, não é tão simples, né? Então, para aprender, eu vou me recorrer lá à origem da palavra, na etimologia da palavra. Aprender, aprendizado significa aprender, prender, pegar, agarrar. O sentido metafórico é agarrar o conhecimento com a mente. Vamos agarrar todo o conhecimento e vamos dizer isso para a criança, para a família, que a gente não vai sucumbir na pandemia se a gente estiver em constante aprendizado. Todo mundo aprendendo em casa, pai, mãe, vovó, tio, irmão. Porque a aprendizagem é um processo de sobrevivência da humanidade. Então, a família não pode se negar. Senão, nós não teremos um futuro. O futuro é feito de hoje. Se eu não aprender hoje, se eu não fizer o melhor hoje, não tem amanhã. Não tem o amanhã. Então, diga para o pai hoje. Pai, o que você fez hoje junto com seu filho? Né? E essa aprendizagem, cada vez mais, tem que estar de acordo com o contexto. O que dá significado é o contexto. Vamos estudar no contexto da casa. Vai trabalhar a matemática? Vamos lá organizar o quarto. Vamos trabalhar as categorias, a adição, as operações, a fração, com as coisas que tem no quarto. Vamos trabalhar com as crianças lá na cozinha, catando grãozinho de milho, contando a historinha da galinha ruiva, trabalhando o movimento de pinça. Vamos trabalhar com o contexto. Não há outro jeito. Se o conteúdo, né, o saber, for fragmentado, mecanizado, não vai ter aprendizado. Mas dentro do contexto, sim. É difícil para o aluno perceber a relação do que ele está aprendendo com a vida, com o legado da humanidade. Esse é o nosso papel nas aulas remotas. Dizer, olha, o que a gente está aprendendo hoje é para a gente ser uma pessoa melhor. Então, hoje nós vamos cuidar de uma plantinha. Vamos plantar cenoura. Plantar cenoura? Como assim, professora? Vamos pegar o talinho da cenoura que a mamãe desperdiça às vezes lá, ó, e vamos mergulhar num pratinho de água. Quanto tempo vai demorar para essa cenoura brotar? Eu só quero o talinho da cenoura. Vamos mostrar para as nossas crianças que a aprendizagem tem a ver com que tudo que a gente está vivendo em casa. A luz, a água, né? O problema da luz, o problema da água, né, que eu ia dizer. Esse é o momento, gente, da gente continuar aprendendo com emoção e ensinando com alegria.
por mais difícil que seja. Educar, professores, é transformar vida em sonho. Vida em sonho. Mas para isso, professores, eu vou pular aqui uns slides, não precisa tirar não, tá, meninas? Eu só vou pular aqui. Mas para isso, professores, é preciso, tô finalizando, tá, Maria Tereza? É preciso valorizar o que realmente importa agora. Sabe, professores, esse é um momento que não é hora de culpabilizar ninguém, apontar o dedo para o outro, nem de se fazer de escudo de vítima ou de escudo de holofote. Esse é o momento da gente, todo mundo, valorizar o que importa. Como eu disse, qual é o sentido da vida? Mantendo foco, atenção plena, com propósito. Como dizia John Kabat-Zinn, não é momento da gente se preocupar com ruído, fofoca, fake news, gente que coloca no Insta ainda bobagem, falando mal do outro. Foco no seu propósito. No propósito de educar. Se puder, professor, tira um tempo para você durante o dia. Desliga o celular. Trabalhou, fez as suas aulas, desligue um pouco, para você não enlouquecer. Não assista noticiário, se possível. Leia uma notícia por dia, como é que está indo a pandemia e pronto. O excesso de informações negativas vindo pela mídia nos aborrece, nos entristece. Faça pausa a cada 30 minutos durante suas aulas online. Essa pausa é fundamental para o acolhimento emocional e para a saúde mental. É hora da gente inspirar, respirar, fazer uma atividade física, sorrir, cantar. Também, eu sei que está difícil, mas continue praticando o bom humor. O humor é o aumento da endorfina, que é a sensação de prazer que nós perdemos na pandemia muitas vezes. Então, é importantíssimo praticar a risoterapia. Em vez de ligar para aquele amigo, ligar, não é mandar o WhatsApp, não. Em vez de ligar para aquele amigo mal-humorado, que só reclama da vida, liga para aquele que é divertido para te levantar o astral. Vá assistir uma comédia. Precisamos rir, gente, até da situação difícil. Porque senão a gente vai sucumbir. Se a gente passar o dia vendo notícia e reclamando, termina o dia em depressão. Tá? E também, não esqueçam, pratiquem a escuta. Liga para o seu aluno, liga para o seu colega, liga para o professor, só para perguntar se está tudo bem com ele. E só para dizer, eu te amo. Eu amo você. Escute. Professor é bom de oratória, mas tem que ser bom de escutatória, como dizia Rubem Alves. E não esqueça, movimente o seu corpo. Não só a criança, os professores também. Faça um yoga, um alongamento todo dia, professor. Eu, se não fosse a minha atividade física, eu já tinha sucumbido. Eu sei que é difícil, mas 15 minutinhos de yoga para iniciante, ou, sei lá, malhar, correr, caminhar, vai lhe fazer bem. Você sabia que há décadas o mundo todo estuda o efeito da atividade física para a saúde mental? Não é só para a saúde física. A gente pode diminuir sintomas de estresse, de depressão, de ansiedade, quando a gente faz atividade física. Também, organize um novo playlist de música com seus alunos e a cada 30 minutos na sua aula, coloca uma música. A música tem um efeito maravilhoso de ativar todos os neurônios e nos dá a sensação de prazer.
Lógico que você não vai colocar uma música triste, né? Não vai colocar aquela música a mais, né? Down, não, não. Ó, música para cima. Cante com eles, brinque com eles. E fundamental, diga para todas as crianças, é preciso conviver com a natureza. Permanecer trancado dentro de casa, ou num apartamento, ou numa casa, né, num cômodo que seja, você termina o dia inevitavelmente irritada. O contato semanal com a natureza aumenta a sensação de bem-estar, melhora o humor, alivia o estresse, a depressão. Então, é hora de pôr o pé na terra, o pé na grama, e não desistir da educação. E para finalizar, professores, não tira o PowerPoint não, só vou colocar uma mensagenzinha aqui. E para finalizar, eu trago uma carta hipotética escrita a um sobrevivente do Holocausto, um pedagogo chamado Janusz Korczak, que nessa imagem, Janusz Korczak, muito antes da guerra, ele já mantinha orfanatos para criança. E ele foi um precursor da pedagogia do afeto, né? Ele dizia que com a criança ela precisaria de muito amor e muito carinho. Chegado o dia das crianças e desse professor irem para a câmara de gás para serem executados, Janusz Korczak disse às crianças: pegue um objeto que você mais ame e vamos sair para passear. Mal sabiam para onde aquelas crianças estavam indo. Até o último minuto de vida daquelas crianças, Janusz as protegeu. Ele, como era professor, médico, ele era médico também, liberaram ele. Ele não precisaria ir para a câmara de gás. Mas ele disse que jamais abandonaria suas crianças. E no Museu do Holocausto, em Curitiba, essa carta está exposta, escrito assim: caro professor, sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum ser humano deveria testemunhar. Câmaras de gás construídas por engenheiros ilustres. Crianças envenenadas por médicos altamente especializados. Recém-nascidos mortos por enfermeiros diplomados. Mulheres e bebês assassinados e queimados por gente formada em ginásio, colégio e universidade. Por isso, caro professor, eu duvido da educação e eu lhe formulo um pedido. E eu formulo esse pedido a todos os professores do Brasil. Ajude seus estudantes a se tornarem humanos. Seu esforço, professor, nunca deve produzir monstros eruditos e cultos ou psicopatas Eichmanns educados. Ler, escrever, aritmética são importantes somente se servirem a tornar nossas crianças mais humanas. Não é possível vermos políticos no Brasil vendo criança passar fome e estarem discutindo bobices muitas vezes. Não é possível verem empresários formados que estudaram deixar que o Brasil seja um país de tamanha desigualdade salarial, tamanha diferença entre possibilidade de conquista do mundo. Não. Nosso esforço, professor, é de educar para sermos humanos. E isso já nos dá um grande motivo para levantar da cama todo dia, mesmo com toda a dificuldade que a gente está, e continuar lutando pela educação.
pela equidade, justiça e igualdade. E não esquecendo de valorizar sempre a nossa categoria. Tá bom, professores? Obrigado por vocês continuarem lutando pela educação de Londrina para que as crianças sejam mais humanas. Bom, ultrapassei meu tempo, quase aqui emocionada, para chamar a Maria Tereza, minha amiga querida. Eu não aguento até dar vontade de tirar a máscara, Regina. Olha, obrigada. Imagina. Muitas palavras, muitos professores falaram muito, eu li tudo aqui, gente. Regina, eu vou compartilhar com vocês, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, muita, muita, muita. Então, todos os dias, para manter a minha sanidade minimamente, eu faço um devocional de manhã. E hoje foi um devocional que me impactou bastante. Eu vou ler para vocês aqui. Ele foi inspirado no livro de Abacuque da Bíblia. E, inclusive, tem uma música muito famosa que fala sobre isso. E eu acho que nós estamos nesse momento, assim, quando você foi falando da pandemia, desses dados, desses números, da fome, da miséria que a gente tem vivido, que a gente tem ouvido nas escolas, eu fui lembrando dessa passagem de Abacuque que diz assim, ó, porque ainda que a figueira não floresça, então vamos começar, porque ainda que não tenha aula presencial, e nem haja fruto na vide, e que nós estejamos passando essa crise inacreditável, ainda que decepcione o produto da oliveira, ainda que a gente não consiga ter notícia dos nossos alunos todos os dias, e os campos não produzam mantimento, e ainda que falte comida em casa, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que tudo seja levado de nós, e nos currais não haja gado, e que a gente ouça esse monte de gente falando um monte de besteira de nós, professores. Todavia me alegrarei. É isso. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Essa é a minha fé. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todavia me alegrarei no meu propósito, no meu sentido de vida, que é fazer educação. Então, Regina, hoje você foi um devocional em forma de live. Muito obrigada. Toda a rede aqui dizendo, agradecendo. A gente está vivendo um momento muito difícil. Todavia, nós temos um propósito, que é fazer educação, que é levar a humanidade para os nossos alunos. Todavia, nós nos alegraremos. E a próxima vez que a gente se encontrar, Regina, porque a gente vai se encontrar... Gente, a Regina me contou uma história aqui, que depois eu vou contar para vocês. Espero que venham novidades por aí, vocês vão se animar muito. Obrigada. Muito obrigada. Ju, obrigada por interpretar tudo isso. Regina, fala. Eu fui pegar uma coisa na minha prateleira. Você disse obrigado, e eu quero dizer... Gratidão a Londrina, gratidão aos professores. Sem vocês, a vida não tem sentido. Quem dá sentido à vida dos nossos alunos são vocês. Porque educar é cultivar sonho, é plantar esperança. Por isso, nós não vamos desistir como Janus Korczak não desistiu. Obrigada. Gente, muito obrigada. Uma injeção de ânimo. Estou mais animada ainda, tá? Ao site da Regina, claro. Tem um monte de live que a Regina está fazendo nessa Semana Mundial da Educação. Acompanhem lá. As meninas vão colocar aí no link a descrição. Gente, obrigada. Amo essa rede. Tenho muito orgulho dela. Regina, você é maravilhosa, tá? Só isso. Imagina. Beijo, beijinho, gente. Tchau, profs. Até a próxima.